esse o nosso objetivo, eu tenho certeza que você vai, porque eu já aprendi aqui em pouco minuto de conversa, então essa galera vai demais também. Primeira coisa que você trouxe, Vini, que eu achei sensacional, aprenda a fazer com pouco dinheiro. Por que você acha que isso é importante para o empreendedor em geral? E como foi também? Conta como isso ressoa com a sua jornada, né? Perfeito. É porque tudo que você vai fazer com bastante dinheiro é muito mais fácil, né? Sim, de fato. Porque, inclusive, os erros, quando você erra, com dinheiro você conserta e faz de novo, não tem problema. Agora, quando você não tem recurso, quando você tem que aprender a fazer com pouco, é aí que a gente fica criativo. É, As real. coisas, elas obrigam você a se reinventar. Eu, por Perfeito. exemplo, comecei com 20 anos, como você comentou, Uhum. e eu comprei um computador financiado em 24 meses e sentei numa mesa do meu primeiro cliente. E já era. Entendeu? E foi assim que eu comecei. Muito bom. Entendeu? Então, não tinha zero de estrutura. Porque no meu negócio, que é serviço, eu não preciso de um capital intensivo para começar. Perfeito. Né? E isso acontece em muitos negócios de digital e em serviços. Você não precisa de um grande capital. Muitas vezes você é a própria empresa no começo. Legal. Verdade, isso é Então, real. eu estava vendendo a minha hora no final do dia ali, o meu trabalho. Então, eu não precisava de muito capital. E aí foi assim que eu comecei. Cara, isso é sensacional. Sabe por que eu valorizo demais essa dica, Vini? Ela ressoa comigo do ponto de vista pessoal também, que eu empreendo em Bootstrap também. A gente tem uma startup de inteligência artificial para jornais. Eu e o Miguel, que estava ali, sumiu agora. Boa. E aí, cara, fazer com pouco dinheiro te obriga a evoluir, a melhorar as suas próprias habilidades. O que você acha? Faz sentido isso? É isso mesmo? Faz todo sentido. E aí, numa jornada de empreendedor, você tem, principalmente no começo, que ser muitos papéis. Então você vai ser, às vezes, o que vai fazer o delivery, mas você vai ser o comercial, que é quem vai vender, e depois você vai ser o administrativo e financeiro, porque você vai ter que cobrar, vai ter que pagar as contas. Perfeito. E esse é muitas vezes o começo. É, Porque você vai conseguindo ter vários skills. É lógico que à medida que a empresa vai crescendo, você não vai dando conta de contratando. tudo, é normal que você vá delegando e contratando as pessoas para te ajudar, principalmente naquilo aonde você não é tão bom. Perfeito, Né? Acho que perfeito, tem que maximizar ali, gastar energia aonde você é bom, porque se você gastar energia onde você é bom, provavelmente você vai ficar melhor ainda. perfeito. Mas no começo, muitas vezes você tem pouco recurso, você tem que fazer de tudo. Tá certo. E aí é tempo, é dedicação. Cara, e assim, ó, tempo, dedicação, tem alguma coisa que você acredita que é uma dica legal pra esse cara que tá começando, por exemplo, com pouco dinheiro? Como que ele consegue errar menos, acertar mais ou ser mais veloz? O que você acha? Ou é suor e puro? Tem alguma estratégia que você usou na sua jornada? Suor. Suor. Porque é o seguinte, se você. Tudo se resume a isso. Ou seja, se você tem uma ideia brilhante, maravilhoso. Perfeito, Agora, meu amigo, se você não tem uma ideia brilhante, quebre a pedra. perfeito. Porque você, de um jeito ou de Quebra a outro, você pedra. tem que sair do outro lado. Perfeito, Isso que é importante. Então, eu, por exemplo, no começo, a minha formação é de programação, né? Eu sou técnico. Então, perfeito. no começo eu não tinha, enfim, só podia perguntar pra internet, eu não tinha aqui pra quem perguntar. Aham. E eu fazia pequenos pedacinhos e às vezes quando eu errava eu não sabia corrigir. Então eu tinha que fazer backup do arquivo, Uhum. porque como eu não sabia corrigir, eu não sabia o que eu errei, então eu tinha que voltar lá do step anterior. Então eu ia fazendo, as ferramentas de desenvolvimento eram muito menos avançadas do que a gente tem hoje 20 anos depois, Que tá? interessante. Então, ou seja, eu gastava muito mais tempo, às vezes, para chegar no resultado final, mas eu Perfeito. chegava. Muito interessante, Então, cara. de um jeito ou de outro, assim, óbvio que à medida que você vai ganhando mais experiência, você vai mudando a forma, né? Ou seja, você gasta menos tempo braçal no seu tempo no dia a dia e fica mais no estratégico. Mas no começo, que seja quebrando pedra, não importa, você tem que sair do outro lado. Você sente que ter passado por todas as áreas da empresa, por exemplo, da Made in, por exemplo, cara, o quão importante isso foi para você chegar nesse momento? Você acha que dava para você ter contratado uma pessoa, delegado um negócio que você fez antes? Teve erros nesse processo assim de não delegação e assumir as coisas? Ou você sente que, cara, todo lugar que você sentou a cadeira e exerceu, como você bem falou, uma função diferente, já te entrega valor factual até hoje, assim, você acha? Eu acho que eu demorei para delegar muitas coisas Legal. e isso me impediu de crescer, Boa. Interessante. tá? Mas eu não me culpo por isso, porque eu acho que como eu comecei muito novo, a história, a minha história pessoal, se confunde com a própria história da empresa.
Nossa, muito forte. Então você entra, e é natural você entrar numa zona de conforto, que todo mundo entra assim, quando as coisas estão indo bem, etc. Claro. Você entra numa zona de conforto, você está construindo a sua vida pessoal, o seu patrimônio, e etc. E você acaba não focando, às vezes, Não tanto focando. em objetivos mais estratégicos de fazer a empresa crescer. Né? Perfeito. E isso, para mim, foi muito doído no oitavo para o nono ano, mais ou menos. Onde eu tinha um cliente que tinha uma grande concentração, 80% da minha receita era de um cliente, do mercado financeiro. Tinha 7, 8 contratos lá, praticamente estava todo dia lá, entendeu? Porque era basicamente toda a minha receita. Uhum. E da noite pro dia, por causa da crise do subprime, que bateu aqui no Brasil, ele virou e falou assim, olha, então, esses 6, 7 contratos que você tem, a partir de amanhã não existe mais. Eu vou manter esse aqui, que os bancos eram diferentes, os bancos sempre foram muito regulados, né? E hoje tem tecnologia que eles aceitam você conectar remotamente, mas na época, assim, Não você tinha. queria fazer alguma coisa para um banco, você tinha que levar seu notebook, sentar lá na rede, fazer de lá de dentro, Perfeito. de dentro da matriz dele. Ele falou, olha, o cara que conhece essa tecnologia sem ser você, tá no Rio, então vai ser muito mais caro trazer um cara do Rio do que trazer para você, esse pedacinho eu vou manter. O resto, a gente vai ter que encerrar. Caraca, muito pesado. Então, de 80, virou 3%. Ou seja, quase quebrei. Perfeito. E isso foi a minha primeira virada de chave ali. Talvez se eu tivesse delegado mais, crescido, etc., eu teria crescido de uma outra forma, não teria uma concentração tão grande. Mas eu entrei numa zona de conforto e tive que pagar um preço e tive que tomar uma decisão. Cara, isso é ouro para todo mundo que está escutando no começo da jornada e